Boa noite, pessoal. Eu sou o Johan e na nossa videoaula de hoje falaremos sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, mais conhecido como Sereste. O que é Sereste? Por que o Sereste foi criado? Qual a função do Sereste? Quais os benefícios do Sereste para a sociedade? Qual a função do técnico em segurança do trabalho dentro do Sereste? Veja as respostas dessas perguntas a seguir. Por que o Celeste foi criado? O CERES surgiu para atender os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, que estabelece as diretrizes para a saúde. Nesses artigos, percebe-se explicitamente a preocupação com a saúde do trabalhador. O artigo 196 estabelece que o acesso à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Neste artigo, já podemos considerar que a saúde do trabalhador deve ser levada em conta, uma vez que existem riscos de doenças nos ambientes de trabalho. Outra ação que é dever do Estado, disposto no artigo 197, é de regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde. Um fator importante contido no artigo 198 da Constituição Federal é a de atendimento integral, com prioridades às ações preventivas sem prejuízo aos serviços assistenciais. Veremos mais adiante que o Sereste atende esses requisitos. O Sereste é um braço do SUS destinado a assuntos relacionados ao trabalho. Ele visa, entre outras coisas, atender à determinação do artigo 200. O item 2 do artigo 200 determina que o SUS deve executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as da saúde do trabalhador. Já o item 8 do mesmo artigo determina que o SUS deve colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Para atender às determinações estabelecidas na Constituição Federal, o Ministério da Saúde, em parceria com diversos segmentos da sociedade, como secretarias estaduais e municipais de saúde e sindicatos de trabalhadores, criou em 2002, por meio da Portaria 1679, a Rede Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores, a RENAST. A RENAST compreende uma rede nacional de informações e práticas de saúde, organizada com o propósito de implementar ações assistenciais, de vigilância, prevenção e de promoção da saúde na perspectiva da segurança do trabalho. Todas essas atividades são articuladas com as demais redes do SUS. E uma das ferramentas para que essa articulação aconteça foi a criação do Sereste, estipulada na mesma lei. Apesar da Portaria 1679 estabelecer o Sereste da mesma lei da RENAST, foi só em 2005, com a Portaria número 2437, que houve a definição das atribuições do RENAST. Além disso, essa política levou a RENAST a ser a principal estratégia da organização da segurança do trabalho no SUS. Em 2009, foi criada a Portaria número 2728, que revogou a Portaria 1679 de 2002 e adequou as diretrizes da RENAST. Com essa portaria, a RENAST ganhou mais importância e abrangência e colocou os Serestes como um meio de integração dos aspectos da saúde do trabalhador nos serviços do SUS. Além disso, essa portaria atribuiu ao Sereste o dever de apoiar as investigações de maior complexidade, assessorar a realização de convênios de cooperação técnica, subsidiar a formulação de políticas públicas e fortalecer a articulação entre a atenção básica de média e de alta complexidade para identificar e atender acidentes e agravos relacionados ao trabalho. Mas o que é Sereste? O Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, tem a função de dar auxílio técnico ao SUS nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de trabalho, podendo ser utilizado tanto por trabalhadores formais ou informais ou desempregados. Como o Celeste atua? O Sereste atua através de um modelo de atenção à saúde integral, que envolve as ações de assistência, que são os cuidados em saúde do trabalhador, as ações de vigilância, que são as fiscalizações em ambientes de trabalho, e as ações de promoção ou educação permanente, que atuam na prevenção em saúde do trabalhador. Johan, como funciona este modelo? Bom, para você entender melhor como funciona esse modelo, eu vou explicar cada ação separadamente, começando pelas ações de assistência, que consistem na atenção e cuidado aos trabalhadores. Como ocorre essa atenção e cuidado aos trabalhadores? Através de atendimentos individuais,
medicina do trabalho, psicologia, serviço social e administrativo. Nesses atendimentos médicos, há o estabelecimento de nexo causal ao trabalhador com suspeita de doença ou acidente de trabalho. Na confirmação de doença ocupacional, o Sereste faz a comunicação de acidente de trabalho, ou seja, ele abre a CAT. Nesses atendimentos há também destinação para o acompanhamento pela rede de saúde para tratamento e reabilitação e orientações sobre direitos trabalhistas e previdenciários relacionados à saúde. Agora vamos ver um vídeo de assistência individual num atendimento médico no Sereste de Diadema, onde a médica do trabalho não encontra a relação nexo-causal entre a doença e o trabalho. Você está afastada há quanto tempo? 3 anos. Que Afastada ano assim, você se afastou? 2013. 2013. O senhor entrou na empresa e o senhor fez a 2020 de junho de 2011. 2 anos depois o senhor se afastou. 2011. No meu caso, eu era educador social. Trabalhava no projeto Adolescente Aprendiz. Mas o senhor se afastou por quê? Porque é o seguinte, tenho psoríase existência. Embora tenha psoríase existência, também tenho um problema crônico na safena da perna direita. E sempre colocando lá para eles que além da psoríase tinha problema da safena. Né? Só que eles sempre colocavam mais a questão da psoríase. Né? Fazer umas anotações que falavam que era, não, no seu caso era psoríase. Então, e aí por conta disso, como eu era adolescente, como eu era educador social, então eu ficava muito tempo em posição em pé. Né? Sem contar que às vezes tinha que fazer visita dos adolescentes, a empresa não dava noção nem nada. Eu vou dizer uma coisa, nem a psoríase é considerada como doença ocupacional e nem as varizes. Varizes são o quê? Uma fraqueza das paredes dos vasos, né? Normalmente ela tem uma tendência genética, hereditária. Quando uma pessoa trabalha numa linha de produção que ela é obrigada a ficar em pé o dia inteiro, não tem uma cadeira para sentar e ela tem uma variz, ela pode agravar aquilo. Mas lá no caso, se eu tinha, não aparecia, foi depois, né? Não, mas ela vai aparecer alguma fase dela. Agora, assim, não dá para a gente caracterizar como doença ocupacional. Né? Tem o direito assim, ao auxílio doenças comuns nessas instalações. Né? Você pode infeccionar. A próxima ação de assistência que temos é a realização de oficinas terapêuticas. Como vocês podem ver na tela, a oficina terapêutica do Sereste de Caxias, no Maranhão, e também a de Aracaju, no Sergipe. E a última ação de assistência é o apoio matricial aos profissionais de saúde. O que é isso? É a orientação e apoio aos profissionais de saúde de UBS, UPAs e atenção especializada que atendem trabalhadores, capacitação de profissionais na rede municipal de saúde e educação permanente, discussão de casos, palestras e ações conjuntas nos territórios para identificar doenças relacionadas ao trabalho e ambientes de trabalho adoecedores. Bom, como eu disse para você, nós temos 3 ações e nossa próxima ação são as ações de vigilância, que atuam na fiscalização nos ambientes de trabalho. Quando ocorrem essas fiscalizações? Na identificação dos riscos presentes nos ambientes de trabalho, de acordo com dados de acidentes graves e fatais. Ocorre também na incidência de acidentes ou doenças num determinado local de trabalho. E também através de denúncias recebidas pela Ouvidoria de Saúde ou pelos sindicatos. A próxima ação de vigilância que temos é o monitoramento das notificações dos acidentes e agravos à saúde do trabalhador, que tem a função de acompanhar a quantidade e qualidade das notificações realizadas pelos serviços de saúde públicos, privados e rede Sentinela em geral. Como podemos ver nesse gráfico total de notificações de acidente do trabalho de 2013 a 2015 no Sereste de São Bernardo, que mostra o aumento da quantidade das notificações ano a ano. Também é utilizada a legislação sanitária para diminuir a subnotificação na área de saúde do trabalhador,
como você pode ver na evolução da investigação de violência relacionada ao trabalho ano a ano, que graças ao aumento dessa investigação de violência, as subnotificações têm diminuído. Nossa aproximação é a busca ativa de dados epidemiológicos, que consiste em analisar todos os óbitos da cidade para identificar aqueles que têm relação com o trabalho. Como você pode ver nesse gráfico de 2009 a 2015, os óbitos relacionados ao trabalho na cidade de São Bernardo do Campo. A busca consiste também em identificar situações de risco à saúde do trabalhador, a partir dos territórios de saúde da cidade, em ações integradas com a rede de saúde, possibilitando ações preventivas e corretivas. Como você pode ver nessa ação preventiva e corretiva dos estabelecimentos que comercializam materiais de construção, como telhas de amianto, e que graças a essas vistorias, o número de telhas de amianto comercializadas no município tem diminuído. Bom, se já foram buscados os dados epidemiológicos, há também uma criação e alimentação de um banco de dados epidemiológicos, que consiste em registrar todos os dados epidemiológicos em banco próprio, ou seja, do município, e no Sistema de Informação de Agravos da Notificação, o SINAM. E também em criar planilhas e sistematizar os dados para estudos epidemiológicos e estatísticos. Como você pode ver na tela, o resultado da criação dessas planilhas e desses dados sistematizados no gráfico de tipos de violência em 2015, onde a maior causa de violência foi a física, e no gráfico de principais acidentes de trabalho de 2009 a 2015, onde a maior causa de acidentes é o acidente grave de acordo com o SINAM. E a última ação que temos são as ações de promoção, que consistem em atividades educativas junto à população de trabalhadores, alertando sobre os riscos à saúde presentes no trabalho, como rodas de conversa, palestras, seminários, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, e também atividades de rua, como esta realizada pelo Sereste de Dourados, no Mato Grosso do Sul, divulgando materiais informativos e educativos sobre os riscos à saúde do trabalhador, onde vemos também na tela exemplos desses materiais educativos do Sereste de Diadema e São Bernardo. Também temos atividades intersetoriais, como campanhas, palestras e seminários realizados em parceria com instituições vinculadas ao mundo do trabalho, sejam sindicatos, outras secretarias da prefeitura, pastoral operária, associações de trabalhadores, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. Agora veremos um trecho numa ação de promoção numa roda de conversa, onde a palestrante do Sereste de Diadema fala sobre as doenças ocupacionais para os trabalhadores. Então a LER, no começo era LER, né? Quando começou muito os trabalhadoras a ter essas queixas, chamava LER, que era lesão por esforço repetitivo, mas num setor específico, que na época era mais no setor bancário. Com o tempo, vai mudando o trabalho, para a gente ter noção, e o Sereste tem esse papel importante, de ver como cada época vai mudando as doenças adquiridas no trabalho. E aí, para a gente fazer essa reflexão, por que acontece? Porque a vida inteira de trabalho, porque cada já teve épocas em outra organização do trabalho, que tuberculose tinha muitos trabalhadores e trabalhadoras tinham tuberculose ocupacional. Por que será? Porque na época os trabalhadores, a maioria, moravam no próprio local de trabalho, então tinha suas residências era próximo, tinha o trabalho úmido. E cada época vai mudando as doenças, de acordo com a organização do trabalho. Qual a maior dificuldade encontrada pelo Sereste nas fiscalizações das empresas? As empresas acreditam que só o fiscal poderia estar entrando. E aí a gente é garantido pela Constituição, pelo artigo 200, diz que competência do SUS de desenvolver ações de vigilância ao trabalhador. Dentre elas, ele também está dentro dos ambientes de trabalho, né? Então a gente tem a autoridade sanitária, uma credencial que a gente pode entrar nas empresas, nos ambientes de trabalho para fazer essa fiscalização. Sem precisar do Ministério do Trabalho. Sem precisar. Até porque o foco é outro, a gente tenta não invadir as atribuições de cada um, né? Porque a gente, enquanto saúde, se preocupa na questão da prevenção
e eliminação dos riscos, né? Prevenção das doenças, dos acidentes e eliminar os riscos. Lá eles vão já com a questão de ver os contratos de salário, hora extra, né? A gente já tem o foco na saúde mesmo, até para não invadir, né, o espaço de cada um que está ali, porque a gente entende que eles também são parceiros nossos nas ações de fiscalização. Como a população e os trabalhadores chegam ao Sereste? Então a gente tem esse contato com a população que vem em busca, às vezes espontaneamente, né, que não passou em nenhum médico. Vem direto. Vem então. direto. A gente diz que a gente é porta aberta. Pode vir encaminhado pela atenção básica, né, que a gente já desenvolve ações no posto de saúde, né, que é na atenção básica, na atenção primária de saúde. Então, às vezes, a gente faz reuniões com as equipes de lá, fala da questão do trabalho, fala qual é o nosso papel, e eles acabam encaminhando para cá os trabalhadores que eles acham que têm relação com o trabalho, ou que eles estão sentindo. E vem também encaminhado pelos sindicatos. Como funciona essa relação entre os setores do SUS com os outros órgãos públicos? A gente teve um caso de um menino de 12 anos que ele já estava com dores na articulação da mão. E aí a pediatra falou, mas deve ser aquelas dores do crescimento. Só que ele saía da escola e ficava com a tesoura a tarde inteira rebarbando pés. Então ele já estava manifestando um sintoma de tendinite com essa idade. E não pode, né, trabalhar com 12 anos. Esse trabalho infantil é proibido, né? Só que como as empresas entregam muitas coisas para eles fazerem num prazo muito curto, o que acontece? A família acaba pondo todo mundo para trabalhar. E aí a gente teve que fazer uma parceria com quem? Com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o pessoal do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A gente conseguiu cadastrar essa família para receber uma bolsa, que aí ela tem a obrigatoriedade da criança não faltar na escola para receber esse benefício. Legal. E aí a gente conseguiu tirar essa criança dessa situação de risco, né? E errado, porque não pode ter esse tipo de trabalho. Então, por isso que a gente diz que as nossas ações são sempre intersetoriais, porque dependendo do caso que você pega, você tem que buscar parceiros para resolver aquele problema. Então, a gente tem que estudar o caso e ver que maneira que dá para ela continuar trabalhando sem que prejudique a saúde deles. Qual a importância das ações de vigilância? A gente quer prevenir. Então, a gente também coloca no nosso planejamento, na nossa programação anual, essa busca ativa. Então, quando a gente faz as vigilâncias nas empresas, a gente vê que a organização do trabalho está comprometendo os trabalhadores, que futuramente as pessoas, se não têm dor, vão começar a ter problema, a gente já está trazendo aqueles trabalhadores para dentro do ambulatório, né, para já pegar esse estágio inicial da doença, não chegar a esse ponto, né, do caso crônico. Mas a gente sabe que isso é um trabalho de enxugar gelo, né, porque se ela continua, se a empresa continua organizada do jeito de trabalho, que faz ele produzir muito, que tem meta, que vai adoecer todo mundo. Por isso que a gente acha muito importante a questão de vigilância dos ambientes de trabalho, né? Não é uma fiscalização que a gente diz, porque a gente vai dar uma olhada, ver como estão as condições, dar um prazo para eles adequarem, né? Que a gente pode até chegar ao ponto de dar uma multa, mas não é esse o nosso objetivo, né? Porque ele paga a multa e continua do mesmo jeito, então vão continuar adoecendo os trabalhadores de lá. Então a gente vai negociando essa questão de adequação, de prazos, com cronograma, né? Em relação à legislação, há algum ponto nela que dificulte o trabalho do Sereste? Nós temos muitas leis, eu acho que já é suficiente, todas elas, você pode até estar combinando o código usando uma ANR, mas o profissional da saúde ele tem que estar embasado na legislação pertinente à área da saúde. Então, como eu disse, a gente tem que ter o código sanitário, nós temos um decreto municipal, todo município tem que ter um decreto onde ele está nomeando as autoridades sanitárias, né? E aí, dependendo da categoria, ou você vai numa metalúrgica, se você vai numa borracha, você tem que usar a legislação pertinente àquele ramo de trabalho. Então, você pode usar as convenções coletivas, como eu disse, uma norma até internacional que a gente pode usar a legislação de fora daqui,
da Organização Mundial de Saúde, alguma coisa da Organização Internacional do Trabalho. A gente pode estar buscando legislação de fora para poder usar aqui, se for para beneficiar o processo, para garantir que você consiga adequar aquelas condições de ambiente de trabalho. Qual o principal desafio para promover a saúde do trabalhador? Eu acho que é institucionalizar a saúde do trabalhador, né? Nessa rede que eu te falei, tanto intra-rede como extra, né? Qual o benefício da vigilância do Sereste para o técnico em segurança do trabalho de uma empresa fiscalizada? Todos eles são, ainda bem que você chegou aqui, porque olha, faz tempo, o trabalhador fala que essa máquina, eu aviso o encarregado, eu peço, só que quando vai entrar no orçamento, o empresário diz que é muito caro e deixa. Então quando vai um fiscal lá, eles são obrigados a adequar. Então assim, a gente tem os técnicos de segurança, o pessoal da segurança como parceiro mesmo, porque isso ainda bem, porque agora vai acontecer. Porque não adiantou eu falar. Então, não é desconhecimento do técnico que está lá, o pessoal do SESNIT que está lá. Eles até sabem, mas não entra como prioridade. Porque não leva em consideração uma vida que está ali, né? Às vezes, as consequências psicológicas que aquele trabalhador tem, né? Qual é a função do técnico de segurança do trabalho no Sereste? Meu nome é Edson, né? Eu sou formado em gestão ambiental e também sou técnico de segurança do trabalho, né? A função do técnico no Sereste, ele faz as fiscalizações das empresas, tá? Hoje a gente se apoia normalmente nos programas de segurança, que é o PPRA, o PCMSO, né? E usa o Código Sanitário para uma devida auto de infração ou autuação. Então, quando você tem um acidente do trabalho e você vai a primeira vez na empresa, o que você faz? Você não vai ver só aquele foco do acidente, você vai ver a empresa como um todo, né? E quais são todos os programas de segurança e de medicina e saúde ocupacional que tem aquela empresa. Então, nós vamos ver tudo, vamos ver organização do trabalho, vamos ver proteção das máquinas, como é que estão, né? A questão da higienização, vestiários, restaurantes, sanitários, proteção individual, proteção coletiva, instalações elétricas, né? Você vê no geral a empresa. Por exemplo, a empresa tem que manter condições que não ofereçam risco à saúde do trabalhador. Tá? Então você busca isso. Os riscos vão ter, qualquer atividade tem risco, mas eles estão sob controle. Tá? Essa é a nossa parte final. Para mandar arquivar um processo, a gente tem que ter certeza que esses riscos estão sob controle. Mas qual é a principal dificuldade encontrada para exercer a sua função no Sereste? Olha, nós não temos dificuldade, porque a partir do momento que vem um cronograma, né, já definido, olha, vai fazer a fiscalização em tal lugar, nós já temos o carro à nossa disposição, tá? Pode encontrar alguma resistência onde você vai fazer a fiscalização. Isso existe. Tá? Existem algumas resistências que você tem que quebrar, né, com jogo de cintura, bom senso, com o próprio código, que eles são obrigados. Né? E normalmente, às vezes, quando você encontra essa dificuldade, você acaba colocando para o empresário. Você que sabe, ou eu entro, ou eu posso voltar para o serviço, mandar um auto de infração para você, ou voltar com a polícia e entrar da mesma forma. Aí então acaba saindo de qualquer forma a vistoria. O técnico em segurança do trabalho tem alguma interação com a população e os trabalhadores? Com a população, para nós aqui, eu, técnico de segurança, é um pouco mais difícil eu estar em contato com a população. Normalmente a população que eu digo é essa, ó, um território sentiu uma necessidade, você vai lá e faz uma palestra sobre aquela necessidade dentro da nossa área. Né? Às vezes vem trabalhadores nos procurar aqui, aí a gente tem um contato direto, mas nas empresas você procura não identificar muito, não conversar muito com o mesmo, né? Você tem que fazer numa geral. Por isso que a gente pede CIPA, pede um monte de coisa para justamente para supor. Tem uma denúncia, de repente eu paro na sua máquina e fico falando com você. Às vezes a empresa até pode falar, sim. Foi ele que fez, né? E manda embora, aí o problema já vira trabalhista. E nas fiscalizações, quais são os principais problemas encontrados nas empresas?
organização do trabalho, proteções de máquinas, né? Proteções individuais, né? Que às vezes não tem, mas não usam, ou não entregam, ou não trocam corretamente, né? Então, é uma série de fatores aí que acaba dificultando, caminhando o trabalhador com um acidente, com um adoecimento, né? Em relação à legislação, tem algum ponto nela que dificulta o trabalho do Sereste? A legislação, nós temos um problema sério aí que eu acho que ainda tem uma briga de empresário. Eu vou dar um exemplo, a NR12, a nova versão da NR12. Está uma confusão tão grande, uma hora suspende, uma hora não suspende. O próprio ministro do Trabalho, Manuel Dias, que saiu, suspendeu. Agora foi com um decreto legislativo que suspendeu. Uma hora ela está valendo, uma hora não está valendo mais, porque não levaram em conta a questão econômica. Quer dizer, se vê que é uma coisa que iria proteger mesmo, se você levar a sério todos os tipos de proteção elétrica, eletrônica, pneumática, mecânica, né? As válvulas de entravamentos, né, nas máquinas, você via que realmente está prevendo a falha segura, né? Eu ainda penso assim, nós deveríamos, né, pensar uma reformulação geral e incentivar os empresários que realmente investem em segurança. Ei, se liga que agora é a hora da revisão. Então, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador têm como finalidade ampliar a rede nacional de atenção à saúde dos trabalhadores, fazendo com que a rede SUS consiga cumprir suas obrigações no que tange às ações direcionadas aos trabalhadores, pois o Sereste atua prevenindo, controlando e enfrentando, de forma estratégica, integrada e eficiente, os problemas de saúde relacionados com o trabalho. Além disso, o Sereste consegue, junto com outros órgãos da rede pública, intervir em situações adversas, como o trabalho infantil. Percebe-se ainda que o técnico em segurança do trabalho do Sereste encontra alguma resistência por parte dos empresários, mas tem papel fundamental para o cumprimento das obrigações desse órgão público, uma vez que suas ações de fiscalização em ambientes de trabalho visam eliminar ou mitigar os riscos encontrados nas empresas e, com isso, o técnico contribui na promoção da saúde dos trabalhadores. Ao pintarem os primeiros sintomas do problema, cansaço muscular, dores, se liga no esquema, vá se cuidar com quem te dá valor. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Lá você encontra profissionais preparados que te darão apoio e tratamento adequados. Mas vá logo o que sentir, algo de errado tem que se prevenir antes de agravar o quadro. Pelo Sereste você pode procurar uma equipe sempre pronta pra te orientar. Acha que pode ter lerdorte, não espere piorar. Prevenir é melhor do que remediar. Tranquilidade então, é só se prevenir, é só se cuidar. Procure o Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Do trabalhador, do trabalhador.